Boa noite com Maria, 10 de junho, a paz de Jesus, salve Maria. Estamos no nosso momento devocional, lendo o livro do Padre Luiz Erlim. Estamos na página 181. Vamos pedir o Espírito Santo para vir nos guiar. Hoje ele precisa tocar o nosso coração para que o perdão aconteça, para que possamos perdoar a quem necessita. Então, que você possa segurar na mão do Espírito Santo e deixar que hoje ele te toque, que ele te cure e que ele venha trazer ao seu coração essa graça, a graça do perdão. Vamos rezar assim: vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. E o tema de hoje é: o perdão nos recria. Você precisa liberar o perdão a alguém? Ou você precisa se perdoar? Precisa buscar o perdão? Então esse é o convite de Jesus para cada um de nós. Em Mateus, capítulo 6, versículo 14, vai nos dizer: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celeste também vos perdoará. Esse versículo, Jesus apresenta uma lei espiritual clara sobre a reciprocidade do perdão. O texto reforça que o perdão divino está diretamente conectado à nossa disposição de perdoar o próximo. Este versículo aparece imediatamente após a oração do Pai Nosso. Jesus escolhe destacar apenas um clamor daquela oração: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ele reforça essa frase para que os discípulos entendam que o perdão não é uma via de mão única. O texto não significa que o ser humano conquista o perdão de Deus por mérito próprio. O perdão de Deus é gratuito e baseado na graça. No entanto, o versículo mostra que um coração que se recusa a perdoar revela que ainda não entendeu a grandeza do perdão que recebeu de Deus. O rancor funciona como uma barreira que fecha o próprio coração para a graça divina. A teologia bíblica explica que quem foi transformado pelo amor de Deus desenvolve a capacidade de estender esse amor aos outros. Perdoar as ofensas humanas é o reflexo prático de ter experimentado o perdão celestial. Se retemos o perdão, demonstramos orgulho, o que nos afasta da comunhão íntima com o Pai. E como podemos praticar esse versículo? Bem, é um processo diário que exige decisão e disciplina espiritual, pois perdoar geralmente contraria os nossos sentimentos imediatos. Mas quero deixar algumas dicas. Primeiro, separe a decisão do sentimento. O perdão na Bíblia é uma escolha da vontade, não uma emoção. Segunda dica, reconheça a sua própria condição. Reflita sobre quantas vezes você falhou com Deus e com as pessoas e foi perdoado. Terceiro, abandone o desejo de vingança. Evite reviver a história na sua mente ou contá-la para terceiros para expor a pessoa. Quarta dica, ore pelo ofensor. Ore ativamente pelo bem-estar, transformação e vida de quem te magoou. É espiritualmente impossível odiar alguém por quem você ora sinceramente todos os dias. Quinta dica, entenda a diferença entre perdão e reconciliação. O perdão depende só de você. É a libertação do seu coração para ter comunhão com Deus. A reconciliação depende dos dois. Voltar a conviver ou confiar exige que a pessoa mude de atitude. Você pode perdoar alguém e ainda assim estabelecer limites saudáveis para se proteger. A frase de hoje ela vai nos dizer assim: a quem você ainda falta perdoar? E ainda não perdoou por qual razão? Agora é o momento. Esta frase é um chamado urgente à honestidade interna e à faxina da alma. Ela nos confronta com as nossas pendências emocionais e espirituais mais profundas. O perdão não pode ser abstrato ou genérico. Essa pergunta nos obriga a colocar rostos e nomes nas mágoas que carregamos. Quase sempre a resposta traz à mente alguém muito próximo, pois são as pessoas mais queridas que têm o poder de nos ferir mais profundamente. Identificar o alvo do nosso rancor é o primeiro passo para o esvaziamento desse peso. O tema central de hoje é o perdão que nos recria, pois a palavra recriar significa dar nova vida, restaurar e fazer nascer de novo. A conexão entre esses três elementos está na transformação que acontece em nós quando decidimos liberar o perdão. O versículo mostra que quando perdoamos os homens, o Pai nos perdoa.
O perdão de Deus é o maior agente reconstrutor que existe. Ao decidir perdoar e ao aceitar o perdão do Pai, o entulho do ressentimento sai do nosso coração. No lugar da dor, Deus coloca paz, leveza e um recomeço. Você não é mais o mesmo que foi ferido, você foi recriado, e que você possa tomar posse dessa verdade e não deixar que nenhuma mágoa e ressentimento tome conta do seu coração. A mensagem de hoje diz assim: meu filho querido, ao final deste dia, quero que pense sobre a importância do perdão. É difícil perdoar aqueles que nos feriram, mas quero que saibas que o perdão é a chave para a paz e a libertação. Jesus nos ensina a perdoar, não porque aqueles que nos ofenderam merecem, mas porque nós mesmos precisamos ser livres para amar de maneira plena. O perdão liberta nossa alma do peso do rancor e nos aproxima de Deus. Eu te convido a refletir sobre os sentimentos de mágoa que possas estar guardando. Pede a Deus a graça de perdoar, como Cristo nos perdoou. O perdão não é um sinal de fraqueza, mas de força e de amor. Quando perdoas, imitas Cristo, que na cruz perdoou aqueles que o crucificaram. Neste momento de descanso, entrega ao Senhor qualquer ressentimento que carregues e pede a Ele que te dê a graça de perdoar, que sintas a liberdade e a paz que vem do perdão verdadeiro. Que Nossa Senhora nos ajude nesse caminho, nesse processo de perdão, a não guardar nenhuma mágoa, nenhum ressentimento em nosso coração. Por isso, vamos rezar essa oração. Pai Celeste, reconheço que o Teu perdão me recria e me dá uma nova vida. Hoje eu decido abrir mão de todo o rancor e liberar quem me ofendeu, quebrando as razões do meu orgulho. Limpa o meu coração, restaura minha comunhão contigo e faz-me novo agora mesmo, em nome de Jesus. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que todas as vezes que tivermos dificuldades de pedir ou dar o perdão, que possamos recorrer à intercessão de Nossa Senhora. Boa noite, dorme com os anjos, a Mãe te ama. Fica com Jesus e até o próximo vídeo.